Pessoal, assistam esse maravilhoso podcast da Unialfa. E nesse momento aí eu pude falar um pouquinho sobre inovação, empreendedorismo, startups, tecnologia. Venha beber um pouquinho nessa fonte de tecnologia junto conosco. Vejo vocês e curtam muito esse podcast. Um grande abraço. AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. E aí, galera, tudo bom? Aqui Professor Trindade em mais um AlfaCast. Hoje nós vamos ter um bate-papo especialíssimo. Sabe aquilo que você fazia e que não sabia como ia ganhar dinheiro com aquilo? Pois é, esquece. Você vai falar um pouco de inovação, você vai descobrir o que é inovação, você vai entender como é que você vai trabalhar com inovação e tudo isso através de um convidado ilustre, um cara que é fera no assunto. Eu tive que rodar o país para trazer ele para cá. Fiz pesquisas inúmeras e, na verdade, a gente foi almoçar umas 4, 5 vezes preparando esse AlfaCast fantástico que nós vamos ter agora. Estou falando nada mais, nada menos do professor, doutor, mestre em empreendedorismo, Gabriel Sinchak. Ele vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história dele, da história de vida, e aí, obviamente, como sempre, eu vou colocá-lo em todas as saias justas que a gente puder desenvolver ao longo do programa. Gabriel, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Legal, Trindade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui na AlfaCast, um momento muito bacana aqui dentro dessa linda universidade, desse lindo espaço físico, e vai ser um momento muito bacana para a gente falar do assunto de inovação. É o assunto que eu já venho trabalhando com ele desde 2010, e, como você mencionou, rodei alguns lugares do mundo, tive experiências profissionais, acadêmicas, e eu descobri realmente que a minha paixão é inovação, é você realmente saber que todo dia o mundo ele renasce, ele vai aparecendo, um novo dia nasce e novas ideias elas se transformam em negócios. E como realmente você pensa nisso e desenvolve isso? Eu acho que essa é a questão. Vamos do comecinho. Tua graduação foi em administração? Perfeito, isso aí. São Paulo? É, na FAAP. Na FAAP. Isso. Maravilha. Você entrou na FAAP no auge dos seus 16, 17 anos. É, por aí. E aí falou, vou para o maravilhoso mundo da administração, sem saber o que era o mundo da administração. Exatamente. Eu acho que, como, vamos falar, 85% das pessoas que fazem administração de empresas, elas realmente, na verdade, elas querem fazer alguma outra coisa e a administração, ela aparece como um coringa, né? Eu acho muito bacana porque abre um leque de oportunidades muito interessante, né, para todos, né? Aí, nesse período da tua graduação, você foi entendendo todas as técnicas, módulo de gestão, estruturas, todos os processos produtivos, e você se apaixonou por empreendedorismo. Pois é, eu vou comentar, Trindade, na verdade, da minha primeira experiência profissional, que foi com 16 anos. Eu estava indo para o segundo ano do ensino médio, né? Na época o segundo colegial, e eu tive uma oportunidade de estagiar numa agência de publicidade, porque eu já gostava bastante de propaganda, na verdade sempre amei cinema, tudo que era filmes, e aí eu tive a oportunidade de estagiar num período de verão numa agência chamada Colute. Essa agência não existe mais, né? Mas ela era muito famosa na época pelos comerciais do antigo Banco Bamerindos, né? E foi muito interessante, eles foram uma das primeiras agências que elas tinham um departamento de tecnologia dentro. E foi o que me chamou a atenção, né? Ah, esse Bamerindos. Exatamente, E o Barbudinho lá falando isso. A Isaura não era nascida nessa época, não. Ela nem lembra. Mas para aqueles que têm mais de 12 anos, vão lembrar desse Bamerindos. Isaura, você precisa olhar, faz uma pesquisa, dá um Google. Esse Bamerindos. Não, e era um case de propaganda maravilhoso, mas o que me chamou a atenção, Trindade, foi o fato deles terem um departamento de tecnologia dentro da agência de publicidade, e eles estavam realmente naquela virada, foi o começo dos anos 1990, onde eles já estavam realmente querendo inovar.
E isso que me chamou muita atenção, porque a propaganda, na época, ela era uma coisa quase de artesão, era um artesanato, Real né? comprou o Bamerindos, né? Nem lembro mais. Eu acho que foi o Banco Real, o HSBC, e depois, na verdade, depois tudo virou... Acho que foi o Real, HSBC e depois a BN. Exatamente, depois Santander. Foi tudo caminhando por aí. E na época foi realmente um case muito bacana. Eu tive esse summer work, né, esse estágio de verão lá nessa agência, que ficava lá bem na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, né, um lugar icônico em São Paulo. E aquele momento já me chamou muita atenção a questão da inovação. Junto com a faculdade, eu falaria que a minha segunda faculdade foi a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, aonde eu fiz muitos cursos e também aí num curso de férias eu fiz uma matéria que falava muito sobre criatividade e inovação. E foi aí realmente me puxando muito para depois eu finalizar minha graduação realmente falando num tema que hoje eu acabo trabalhando com isso. No ano 2000 eu já estava estudando o tema de EAD, de educação à distância, como uma vantagem competitiva. Uhum. Maravilha. Aí você mergulhou nesse mundo e foi complementar com... Foi lá para os Estados Unidos. Negócio de internet e marketing. Foi para Berkeley. Exatamente. Eu estava me preparando lá para ir para Berkeley, né? Isso foi o ano de 2001. Teve o fatídico Pessoal que vai para Califórnia ou vai para pegar onda ou vai para estudar? Você foi para pegar onda ou para estudar? Não, eu fui para estudar. A onda pegava muito mal. Só ondas lá no Guarujá e muito mal, né? Mas eu estava naquele ano fatídico de 2001, né? A gente viu, infelizmente, o atentado. Eu vi na TV o atentado do 11 de setembro e eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos, me preparando para tirar o TOEFL, né? A certificação em inglês. Realmente deu um baque em todo mundo e foi muito interessante porque foi uma época que esse mundo da inovação da Califórnia, né, na época já se falava do Vale do Silício, né, e eu estava me direcionando exatamente para ir para lá, para ir para a Universidade da Califórnia de Berkeley, que é um dos pilares da inovação do Vale do Silício. E acontece o 11 de setembro. E junto com isso acontece o que a gente chama do estouro da primeira bolha da internet, que eu acabei pegando isso. Então eu fui para os Estados Unidos 20 anos atrás, em 2002, vi a seleção ser pentacampeã lá em São Francisco, né, assistindo lá, e eu acabei vendo um ecossistema do Vale do Silício no momento de vacas magras. Isso foi muito de maré baixa, né? Você falou de surf, eu peguei a época de maré baixa na Califórnia e foi muito interessante porque eu estudava os casos nessa pós-graduação que eu fiz lá, não das empresas que deram certo, mas as que deram errado. E foi muito bacana, foram grandes aprendizados de casos realmente que não deram certo, mas que realmente trouxeram grandes ensinamentos para um empreendedor. Você lembra de um caso assim que deu errado lá e que ficou icônico para a gente? Sim, tinha uma empresa que ela, na verdade, foi muito famosa na região lá do Vale do Silício, da Grande São Francisco, que ela se chamava Webvan, né, como se fosse a van da web. E eles tinham um grande problema que é o seguinte, que eles investiram muito em propaganda, muito em marketing, foi muito forte, só que eles tinham um problema operacional que cada vez que eles tiravam a van da garagem, dava prejuízo para a empresa. Então a empresa ela teve que parar de fazer propaganda porque eles estavam tendo mais prejuízo do que lucro Isso com as foi operações. O tataravô do Uber, então. Exatamente, né? Foi bem lá atrás. Também teve um caso muito interessante de uma startup para soluções para a área governamental. E aí isso eu estudei esse case mesmo. O professor trouxe na sala de aula lá em Berkeley o case chamava GovWorks, o nome da startup. E eles pegaram muito essa época do governo do Clinton, tiveram várias ações com o governo do Clinton para automatizar as soluções do governo, só que eles estavam muito à frente do tempo deles. Então, realmente, também foi uma startup que teve prejuízo, né? Só que a beleza desse ecossistema é exatamente assim. Às vezes, quando você falha, você aprende muito. E aí, o empreendedor serial, ele erra na primeira, às vezes erra na segunda, mas na terceira ele tem muito sucesso. Bacana. E aí, com toda essa bagagem,
com a tua experiência, voltando dos Estados Unidos, você não quis ficar lá? Olha, eu queria muito ficar lá, amo a Califórnia, é um lugar maravilhoso, é um estado. Acho que quem não conhece, eu recomendo muito que vá, porque você vai ver não só lugares lindos, é um estado muito bonito, com praia, com campo, com a neve, com desertos, grandes com florestas, parques, Yosemite parques, e outros que tem é lá. um lugar, praias maravilhosas, é uma população muito bacana, mas eu acho que Trindade, que meu destino era voltar para o Brasil para acabar conhecendo uma Goiânia, né? Foi mordido pelo bichinho de Goiás. Pois é verdade, é verdade. É isso aí, mas realmente a Califórnia, E ela aí você veio para cá pela esposa. Exatamente. Eu casei, conheci minha esposa, a gente casou aqui em É Goiânia. ela que a gente tem que agradecer, então. É verdade, é isso aí. E Quer mandar um beijo? Aproveita, hein? Propaganda online, assim, É pode isso mandar aí. beijo, amor, te amo, aquelas coisas que não. Ô, Gabi, não te tem amo. problema, não. O nome dela é Gabriela também, professora da PUC. Ah, é? Ela também é Opa! do meio universitário, professora da PUC. Gabi, te amo. É Tá quase aqui. dupla de The Voice, Gabriel e Gabriela, então. Pois é isso aí, é isso mesmo. Tinha que ser, Goiás, né? Tinha É, que ser. com certeza. E aí você veio direto para Goiás ou parou em São Paulo? Não, eu tive um período que eu trabalhei em São Paulo bastante, então trabalhei bastante em marketing e propaganda, né? Mas sempre vou te falar com esse viés da inovação. Ou seja, como é que a gente consegue inovar em segmentos do marketing? Como é que a gente consegue inovar em segmentos da comunicação, da propaganda? Eu me lembro no ano de 2005, a agência de publicidade com que eu trabalhava fez as primeiras campanhas com QR Codes no Brasil. Isso foi muito interessante. Também eu me lembro que a gente começou a fazer os primeiros eventos de web TV também, isso lá no longínquo 2007, 2008, onde recém esse segmento estava começando. Então, sempre essa área da inovação ela foi me chamando, me puxando, e em 2010 eu realmente entro para uma consultoria, né? Eu monto uma consultoria de inovação para realmente começar a atrair soluções tecnológicas para o Brasil e entrar nesse segmento de startups. Tá, essa consultoria ela trabalhava com empresas, com governo, com instituições de pesquisa. Quem era teu cliente e público-alvo nisso? Eram mais empresas, realmente empresas brasileiras que queriam se conectar com grupos internacionais e tinham esse interesse de trazer novas tecnologias para o Brasil. Eram empresas geralmente de São Paulo, Rio, algumas do sul do Brasil também. Então, na época, eu estava fixado em São Paulo. E a gente conseguiu trazer alguns grupos de outros países do mundo, né, e essas empresas poderem ajudar a desenvolvimento de negócios, a abrir mercados e trazer novas tecnologias para o Brasil. Isso em 2010. Já se falava nessa época de venture capital, de angel, de ecossistema de inovação. Como é que estava a maturidade da discussão de inovação no país nessa época? Então, ela, em alguns ciclos fechados já se falava nisso. Então, por exemplo, no segmento de investimento já se falava do perfil da Venture Capital, né? Muito olhando o que se fazia no Vale do Silício, né? Então, a gente tem duas Venture Capitals icônicas, que é a Sequoia Capital, que investiu na Apple e também no Google, e a Andreessen e Horowitz, que investiu no Facebook. Então, se olhava muito esse modelo. O formato de Venture Capital estava sendo profissionalizado no Brasil. Então, na época, a gente tinha muito mais investidores anjo, que é a pessoa física, né, do que a Venture Capital, que é a pessoa jurídica. Tinha bastante clube de investimento, né? Tinha os angels que se fechavam em alguns clubes e Exato. aí faziam aporte. Exatamente. Por exemplo, muito famosos clubes... Até os pitches nem eram do jeito que são hoje, né? Não, os não. pitches de hoje é outra coisa. Na época Pois é. era apresentação de Exato. 40 minutos, com business plan estruturado. É aquele business plan de 100 páginas, 100 né? páginas, que depois você saía da reunião, jogava no lixo porque não servia para nada. Exatamente. Então, já se falava um pouco sobre ecossistema, sim. Em 2007 teve o livro muito importante do Steve Blank, que é o manual do proprietário da startup, né? E esse livro realmente deu uma virada de página muito importante. Em 2012,
aparece no mercado o modelo de negócio Canvas, que realmente dá uma virada aí. Eu me lembro que em 2012 eu tive a minha primeira experiência de startup com alguns amigos, olhando uma oportunidade de startup na área de serviços de hotelaria e turismo, mas ainda estava realmente muito incipiente. Então, eu diria que esse período aí de 2010 para 2012 foi uma época de maturação desse ecossistema e realmente e apresentação das primeiras startups brasileiras efetivamente. Tá. E nessa época a gente começa a ter, em termos de cenário global, começa uma pequena recessão mundial também, né? Efeito bolha, efeito Exatamente. bolsa, tudo cascateado. Discutir inovação sem dinheiro, dá? Olha, eu acho que dá porque as ideias e a capacidade de você monetizar como ideia, que é aí que se torna realmente uma inovação, ela é possível com muito dinheiro, com pouco dinheiro, um pouquinho precisa ter, né, para acontecer. Porque, de certa forma, o dinheiro ele vai aparecer, porque você tem pessoas que estão aí todo dia olhando negócios, olhando oportunidades, e exatamente esse período aí da crise de 2008, né, 2008, 2009, do subprime, que em alguns lugares do mundo chegou mais cedo, outros lugares chegou mais tarde, foi muito interessante porque eu diria assim que os períodos das crises são um período de virada de chave de tecnologia. Ou seja, em 2001 para 2002 foi o momento que o Google estourou nos Estados Período Unidos. de oportunidade, né? Exatamente. Você tem um problemaço para resolver, as oportunidades surgem. Com Para certeza. onde eu olhar, eu tenho problema para resolver. Com certeza. Por exemplo, vamos falar agora de tecnologia desse período agora, 2020. Foi o TikTok, né? O TikTok realmente explodiu. 2008 para 2009, 10, aí foi realmente o período do Facebook e logo depois o Instagram. Então, esse período de crises, lógico, o dinheiro dá uma secada em alguns lugares, fica mais escasso, só que, digamos assim, às vezes é bom você ter pouco dinheiro, porque daí o investidor está mais sóbrio, né? E aí ele consegue realmente colocar num formato mais enxuto, no lean, que a gente chama, né? E assim como o vinho, né? Que você tem que ter pouca água para fazer um bom vinho, às vezes você não precisa ter tanto dinheiro para fazer uma boa tecnologia ou uma boa startup. Legal. E aí, passada essa experiência com consultoria, que eu não sei se acabou ou não, mas você estava lá em São Paulo, quase milionário, vivendo de consultoria, porque todo consultor se dá bem, né? Quase, quase, né? Ninguém sabe a sola de sapato que tem que gastar para virar, né? É isso aí. E aí como é que foi a tua transferência para Goiás? Como é que você veio parar em Goiânia? Óbvio que a gente sabe, foi laçado. Pois é. Veio ou vem. É isso mas profissionalmente, como é que foi essa transição? Então, a partir aí de 2013, 2014, eu comecei a já vir aqui com um pouco mais de frequência, conheci o mercado, fui conhecendo as indústrias, as empresas aqui do estado de Goiás. Você teve cliente aqui? Já tive clientes aqui. Em 2015, fiz projetos para o Sebrae aqui de Goiás. Depois eu comecei a fazer alguns outros projetos para outras empresas e em 2017 eu me aproximei do ecossistema de inovação aqui de Goiás. Foi um momento muito interessante. Eu tive um momento onde prestei serviços para o Instituto Gintec, que fica bem pertinho daqui no Goiânia 2. Fiz grandes amigos lá, conheci o ecossistema de inovação de Goiás, comecei a colaborar com eles. E a gente começou realmente a fazer um trabalho muito interessante de levar empresários do ecossistema aqui de Goiás para ecossistemas em outros lugares do mundo. Ou seja, num período aí de 2017 a 2019, nós fizemos, foram 10 missões econômicas que a gente fez, levando empresários de Goiás, São Paulo, Sul, também alguns do Nordeste, mas eu tive essa missão realmente de fazer esse intercâmbio de empresários brasileiros que tinham interesse de visitar ecossistemas em outros lugares do mundo. E aí voltamos para a Califórnia, né? O Vale do Silício, fomos para Israel, foram 6 missões para Israel, né? Para conhecer o ecossistema, participar dele, e também para a China. E Israel focado em alguma cidade, alguma área específica, ou foram olhar tudo? Olha, Medtech, cybersecurity...
Foi bem variado, porque nessas idas a gente ia ver inovações na área de energias renováveis, agricultura, muita coisa em agricultura, área da saúde também, segurança cibernética, também as áreas de soluções hídricas, né? A gente foi ver usina de dessalinização de água do mar, um negócio maravilhoso, né? Uma tecnologia, parece coisa de outro planeta, né? Mas é muito bacana. E conhecer o ecossistema, que eles chamam do Startup Nation. Foi um momento também, Trindade, onde eu, com a minha consultoria, a gente estava trazendo muitas empresas israelenses para o Brasil. Teve uma empresa que a gente ajudou a criar um escritório para eles aqui no Brasil, na verdade lá em São Paulo, chamada Mobileye. A Mobileye foi uma empresa que conseguiu fazer o carro V. Né? Isso é muito interessante, uma inteligência artificial que você coloca no carro e ele enxerga que o caminhão que está na sua frente, ele deu uma parada brusca e ele freia seu carro automaticamente. E é uma tecnologia hoje que está em milhões de automóveis no mundo. É muito interessante essa empresa, Mobileye, porque, falando também de startups, é uma empresa que foi criada em 99, levou 10 anos para fazer sua primeira venda, né? Isso é muito, então, 10 anos só de pesquisa, desenvolvimento, testes, piloto, prototipagem, tudo mais. Mas no momento que essa empresa... Quem bancou? Bootstrapping ou fundo bancando? Olha, um pouquinho de bootstrapping, eram 2 professores universitários da Universidade Hebraica de Jerusalém, mas teve aí um aporte muito importante do governo israelense. Galera, só para vocês entenderem, bootstrapping é dinheiro do bolso, tá? Sou eu, pessoa física, dono da empresa, tirando do meu patrimônio, apostando no meu negócio, que vai dar certo um dia. Por um lado é legal, por outro lado, cuidado, porque dinheiro acaba. É verdade, acaba a gasolina. Acaba a gasolina. É isso aí. E aí o que foi interessante assim, porque o governo israelense, ele aportou, né, eles têm lá uma instituição, uma agência de inovação, que é o Israel Innovation Authority, que ele aporta, dependendo da startup, até $650 mil em cada startup a fundo perdido, que a gente chama do grant, né? E essa startup, como eu falei, levou 10 anos para fazer a primeira venda, só que eles escalaram absurdamente no mundo. E eles foram comprados em 2017 pela Intel. A Intel pagou $15 bilhões por essa empresa. Foi a maior venda, o que a gente chama de exit, né? Foi a maior venda de uma startup israelense até hoje, né? Nenhuma startup conseguiu bater essa marca aí de 15 bi. Nem o Waze. O Waze foi 1 bilhão. Eles foram 15 vezes o Waze. Se a gente ver. Eu já tinha achado o Waze uma paulada no mercado. Pois é. Então foi... Porque o Waze hoje está no mundo inteiro. Você absolutamente. não todo mundo usa. Nenhum sem Waze. Com certeza. E a Mobileye, o que foi bacana é o seguinte, que aí a gente lembra assim, pô, e aquele dinheirinho dinheirão, né, que o governo de Israel aportou lá no começo da década de 2000. Então, aquele dinheiro que estava fundo perdido, na verdade tem uma cláusula que fala assim, se a startup ela é vendida para um grupo internacional, tem uma porcentagem que tem que devolver para o governo. O governo de Israel, com essa transação, né, essa compra... Isso aí é o IOF das startups. Exatamente, Imposto de Operações Financeiras, IOF. Isso aí. O governo de Israel ganhou $1 bilhão com essa operação. Tá bem, né? Tá valendo. É isso aí. E aí, assim, voltando realmente, a gente trabalhou bastante com esse assunto de trazer startups israelenses, novas tecnologias de Israel para o Brasil. Tem outros casos, tem casos de coisas que deram certo, outras que mais ou menos não deram tanto, mas faz parte desse negócio. E aí em 2020, realmente por conta da pandemia, eu estava seguindo com a minha consultoria, eu tive o convite do diretor regional do Senac Goiás para ajudar num projeto que ele tinha vislumbrado, que ele tinha tido essa visão realmente de criar um braço de inovação no Senac. Aí você saiu da consultoria e foi para o infinito. Exatamente, fomos lá para o Senac Infinity, era uma ideia realmente do nosso diretor regional, e ele me chamou, eu me lembro exatamente, foi junho de 2020, estava em São Paulo trabalhando de home office, ele me ligou, falou, Gabriel, o que você acha da ideia, vamos conversar,
vem para cá. E aí eu topei o desafio, vim morar para valer aqui em Goiânia, né? Eu só vinha, ficava um tempo, voltava. Minha casa era São Paulo, mas a gente... Antes você era turista, depois de 2020 você virou morador. Exatamente. Agora... Tô cidadão goiano. IPTU, tá tudo regularizado, Exatamente. então tá bom. Então agora virou goiano. É isso aí. E aí a gente criou realmente esse projeto que é o Senac Infinity, de um braço de inovação do Senac. Até então, o Senac ele não conversava com o ecossistema de inovação. E foi uma oportunidade de trazer toda a bagagem do Senac, que é uma coisa muito bacana, Trindade, que eu vejo que as pessoas têm um carinho muito grande pelo Senac, por ter sido aquele lugar, é aquele lugar onde eu aprendi a mexer no Word, no Excel, para fazer um curso específico de uma tecnologia, aprendi a cortar cabelo, etc. Então é um lugar assim que todo mundo tem um carinho, só que eu via realmente uma distância muito grande. Foram as minhas primeiras aulas de programação em torno do CNC. Olha só, aí, ó. Demais, hein? Ah. Isso aí, muito bom. E aí surgiu essa oportunidade, a gente criou realmente um time de profissionais que vão atrás disso. Hoje a gente tem já uma equipe de instrutores, temos uma equipe que trabalha incessantemente com a inovação e trazendo novas propostas para o Senac. Eu diria assim que hoje, comparando com outras regionais, né, com outros estados, eu diria que hoje Goiás está no top 5 de inovação. Tá. Tem uma coisa bacana que isso é bom deixar todo mundo que está vendo entender. O Senac Infinity é Goiás. Exatamente. Não tem em outro lugar do Brasil um Infinity. Não. Não. Só Goiás. Exatamente. E esse projeto, quanto tempo ele tem, como é que ele está, quais são os planos para esse projeto? E eu já vou antecipar, dando alguns spoilers aqui. Estamos negociando o hackathon, com o pessoal do Senac. Vamos ter coisa nova para começo de semestre aí. Quem está assistindo fica de olho, porque vai render muito essa conversa aqui. Isso Mas, aí. Saindo do spoiler, conta pra gente como é que está o Infinity hoje. Então, o Senac Infinity é um projeto de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, né? Começou aí meados do ano 2020, setembro 2020 a gente fez o lançamento. O Senac Infinity, ele é uma unidade especial do Senac, ele deixou de ser um projeto para ser uma unidade com cursos, com atividades, com ações extensivas, eventos, ciclos de palestras, muita coisa que a gente tem feito. Muito conteúdo. Uma vez por mês nós fazemos webinars, onde a gente tem trazido palestrantes de fora do Brasil. Então tivemos palestrantes da Universidade Hebraica de Jerusalém, Universidade Technion de Israel, da Universidade de Santa Clara lá do Vale do Silício. Tivemos palestrantes falando sobre temas como ESG, como criptomoedas, como metaverso, edtechs, startups da China. Então muita coisa que a gente tem trabalhado. E a gente tem um projeto que é o nosso xodó, né? Que é o Hackateam, que é como você consegue levar a educação do empreendedorismo para um aluno do ensino médio, né? Preparando ele não só para ele ter uma profissão, mas para ele também ser um empreendedor, independente da área de atuação que ele vai ter. Fala mais não, deixa o marketing nosso trabalhar e a gente criar esse programa para a turma descobrir quando voltar das festas ali, tá lá saindo de Réveillon, vai descobrir uma alfa nova e aí a gente vai conversar. É isso aí. Obviamente você vai voltar e vai estar batendo papo aqui com a gente. Mas, conta pra gente como é que é teu dia a dia hoje. O que você, além de fazer podcast com os caras como eu, que querem saber de tudo, como é que é teu dia a dia? Você está em federações, você está em empresas, você está em bancos, você está em Brasília, você está no exterior, onde você anda? Olha, uma outra coisa também que eu faço, assim, eu sou diretor de uma Câmara de Comércio Brasil-Israel, a COPIB,
que é a Câmara, na verdade, nem é comércio, é cooperação, que é uma palavra mais moderna, né? Então é uma Câmara de Cooperação Israel-Brasil Central, é uma Câmara que foi pensada pelo embaixador de Israel. Ele nos fez uma provocação, falou, olha, a gente precisa conectar as empresas e organizações israelenses com o empresário do Brasil Central, de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas, né, toda a parte do Triângulo Mineiro. Visando alguma área específica ou olhando o mercado como um todo? Olhando o mercado como um todo, mas vendo algumas oportunidades chaves. Pô, agronegócio, saúde, energias renováveis, soluções hídricas, e como a gente também consegue abrir mais mercado para o produto brasileiro em Israel. Né? Então, por exemplo, a gente participei de uma reunião no interior do estado de São Paulo, há umas 2 semanas atrás, onde eu via muita oportunidade para um assunto que parece assim, peculiar, mas é muito interessante assim, olha, pô, aqui você tem óleo de amendoim, sabe? Pô, existe mercado para óleo de amendoim em Israel? Com certeza tem, né? Precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido, mas aí tem realmente uma oportunidade de mercado que o empresário brasileiro pode aproveitar, mas ele precisa encontrar o interlocutor certo do lado de lá, né? E esse é um trabalho que a gente tem feito, fora fazer essas missões, que são momentos muito bacanas de gerar esse network, o empresário de um lado com o outro, olhando no olho e aproveitando para gerar negócios. Você falou óleo de amendoim, na verdade tem um negocião. Outro dia eu estava batendo papo com o pessoal de Israel e a gente estava debatendo uma startup que na verdade ela faz barrinha. Nós estamos acostumados com barrinha de cereal. Eles fazem barrinha de gafanhoto. Ah, sim. Gafanhoto tem 70% da sua constituição em proteína. Ele tem pouca gordura e muita proteína. Então, é uma das substitutos de proteína animal que o pessoal está querendo usar no mercado. Perfeito. E eles estavam precisando de óleo de amendoim para dar liga nas barras. Perfeito. E aí eu estava discutindo com eles e eles falando, não, mas a gente já testou óleo de milho, já testou não sei o quê, já testamos margarina, já testamos... E tem um problema de sabor também. Sim, Que não é que, gafanhoto tem um sabor, não sei o quê. Mas eles queriam ter um sabor diferenciado para alguns mercados. E o óleo de amendoim traz isso para eles. E eles estavam cogitando, inclusive. Depois eu até vou te passar o nome do pessoal para fazer um link aí, uma ponte. Você falou, eu falei, putz, você estava falando disso outro dia. Excelente. Mas, excelente. E os caras estavam provando, na verdade, tem até vídeo no YouTube, quem quiser pesquisar depois, dá uma olhada em proteína de gafanhoto. A cara do pessoal, tem um programa em Israel que é tipo Shark Tank da vida, e o pessoal tava lá provando as barrinhas, um cara falando, eu não vou comer isso de jeito nenhum. Mas era uma coisa engraçada. Mas é bacana e hoje em dia já é realidade. A gente sabe que tem muita gente procurando substituto de proteína ao redor do mundo, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa são avanços da indústria alimentícia que a gente vai vendo como é que as coisas vão se transformando. Absolutamente. E agora vamos falar um pouquinho de Brasil. Como é que você vê Lei do Bem, os pacotes de incentivos fiscais e tributação para inovação? Como é que você vê a qualidade e maturidade do ecossistema de inovação? Primeiro no Brasil, depois no estado de Goiás. Perfeito. E esse é teu dia a dia e teu desafio, né? Exatamente. Olha, o ecossistema... Só não vale falar que está maravilhoso, porque a gente sabe que tem que melhorar muita coisa. Tem bastante coisa a melhorar, com certeza. O que eu posso falar, assim, o ecossistema de inovação no Brasil como um todo, se você for olhar, vamos medir em unicórnios, né? Startups que valem mais de $1 bilhão. O Brasil é um dos países que mais tem unicórnios no mundo. Não, pancadas, né? Muito. A gente tem hoje... Engraçado, o brasileiro não sabe disso. E, com certeza. A gente de 2019 para cá é líder em geração de unicórnios. Com certeza. Na América Latina, disparado. Sim. Nós estamos atrás, se não me engano, México e Colômbia só. Que Colômbia avançou muito nesses últimos anos. México tem algumas.
mas o Brasil disparado está na frente. Com certeza. A gente, no mundo, é um dos países que mais tem unicórnios. Hoje, se não me engano, a gente está com 25 ou 26, porque também esse valuation aí vai variando. Um fala, mas vamos falar que a gente está nós temos hoje 25 unicórnios, 25 startups brasileiras que valem mais de $1 bilhão. Ainda está valendo a métrica? O unicórnio é acima de $1 bilhão de valuation? Não revisaram esse número ainda? Ainda não. Mas aí tem uma discussão para falar assim, se algumas startups já deixaram de ser startups ou não, né? Então, por exemplo, vamos falar uma que é bem midiática, o Nubank. Nubank, ele é considerado... Não é startup, né? Pois já foi. Já foi. Se discute, eles ainda não continuam, aí se fala assim, mas eles são considerados a nona startup mais valiosa do mundo. Então, assim, tem algumas discussões, mas também são considerados o maior banco digital do mundo. Exatamente. Então, como é que o maior banco pode ser a nona startup? São questões aí que meio dúbias, entram em discussão aí, mas deixando essa polêmica um pouquinho de lado. No Nubank? Eu não tenho, não. Conhece alguém que tenha? Conheço bastante gente que tem. E o pessoal fala que o serviço é bom mesmo? Olha, as pessoas gostam. Em geral, o pessoal gosta, sim. Mas acho que a gente que Uma também... certeza é que não vai na agência, né? Não, nada. É verdade, eu também não tenho ido, então não tem problema. Pois é. É verdade. Mas, assim, agora, falando um pouco sobre inovação mesmo. Vamos falar assim, olha, tirando os unicórnios de lado... Qual é a qualidade de inovação que o Brasil gera? Eu acho que esse talvez seja uma grande questão e uma discussão aqui bacana para ser revisada. Só vou te interromper mais uma vez, porque das inúmeras. A gente tenta entender, pelo menos quem está na academia e quem olha de fora, a gente tenta entender o ecossistema de inovação e tenta fazer uma associação com geração de patente. Perfeito. E aí, no caso do Brasil, tem um desbalanceamento disso. Exatamente. Porque a gente gera muita startup e vários unicórnios, mas tem uma pequena geração de patentes. E se for considerar patentes mundiais, piorou. Com certeza. Se a gente fizer uma comparação com Israel, por exemplo, Israel gera muita patente, Coreia do Sul, muita patente. Coreia do Sul é considerado até o país mais inovador do mundo. Por outro lado, o Brasil tem realmente uma quantidade grande de startups, tem um ecossistema muito ativo, muita coisa acontecendo, mas a geração de inovação ela ainda fica abaixo da geração de negócios. O que quer dizer isso? Você pode trazer o exemplo da Coreia do Sul só para sacanear os coitados que tomaram chocolate aí, né? Vamos dar um mérito para eles aí. Na Copa, mas, os caras são tigres mesmo. Com certeza. Mas vamos pegar também esse paralelo bacana entre Brasil e Coreia do Sul. Lógico, não dá para comparar o futebol brasileiro com o futebol sul-coreano. O Brasil tem uma história gigantesca. Com certeza, eles estão recém começando. Só que a Coreia do Sul, se a gente for ver a história deles, é um país que foi arrasado numa guerra lá na década de 1950. Assim, acabou com o país, basicamente. E é um país hoje que tem números espetaculares. Números de geração de riqueza, números de educação espetaculares. Fizeram uma reforma educacional, não tem nem 25 anos. Exatamente. Quer dizer, eles... Não é que vinham com esse DNA. O país estava quebradaço, desarrumado, desestruturado e com uma deficiência na área educacional. Com certeza. Aí a gente entende assim, e em termos assim de produto de valor agregado, a gente usa produto sul-coreano no nosso dia a dia. É Samsung, é LG, é Hyundai, várias grandes empresas, Daewoo, falando produto de consumo, mas você for ver em outras áreas, outros segmentos, a Coreia do Sul ela está muito presente e gerando inovação a cada dia. Então é isso, assim, não é que o Brasil não gera inovação, ele gera, mas pela quantidade de negócios e pelo tamanho da economia brasileira, a gente deveria gerar muito mais. A gente está tímido. Exatamente. E precisa realmente ter mais patentes, mais coisas. Vão ter coisas que vão dar certo, vão ter coisas que vão dar errado, mas precisa ser tentado e inovado. E aí, quando a gente fala deste problema, a gente, obviamente, vai para o entendimento do ecossistema. Correto. O ecossistema, principalmente quando a gente fala de inovação, ele tem empresas,
governos, instituições de ensino ou Perfeito. centros de pesquisa, Academia. academia, normalmente. Eu tenho mercado, Perfeito. que eu posso ter via incubadora ou pequenas ideias. Eu tenho as próprias incubadoras. Perfeito. Eu tenho agências de fomento. Sim. E aí a cadeia, o ecossistema, ele vai se expandindo. Como é que eu, Trindade, estudante da Unialfa, no meu 3º ano, consigo botar o pé nesse ecossistema com a minha brilhante ideia e para onde eu vou? Aqui eu vou bater no Gintec, vou bater no Senac, vou bater no Hub Cerrado lá com a Silvana, vou... Silvana que esteve aqui, que parceiraça legal. nossa também. Com certeza. Abraço, Silvana, valeu. Sebrae, Senai. Perfeito. Com quem eu vou na UFG? Sim. Bato a porta onde? Então, E na porta de quem? eu vou dar 2 respostas para isso. Uma mais teórica, né, e outra mais prática. Indo para o lado teórico... Aí vem meu medo, porque eu perguntei pro consultor. É isso aí. O consultor, ele vai falar uma coisa que eu já sei e vai me cobrar por aquilo que eu não sei. Quase aí. Mas vamos falar assim, quem é o autor? Eu falei de um autor do mundo da startup, que é o Steve Blank, que realmente ele que fez as teorias modernas das startups. Eu acho que eu recomendo todo mundo a ler o Steve Blank, tá? E o Eric Rice também, da Startup Enxuta. Excelente livro. Mas eu vou falar um outro autor extremamente importante quando você fala de ecossistema, que é o Daniel Eisenberg, que ele não é do Vale do Silício, ele é da outra ponta dos Estados Unidos, da Babson College, Ele é Babson. lá de Boston, né? Onde está o MIT, Harvard, tem lá a Babson. E o Daniel Eisenberg, ele escreveu as principais teorias de entendimento de um ecossistema. Ele criou os domínios de um ecossistema. E esses domínios, o que é? Ele fala assim, basicamente para você ter um ecossistema que ele vai gerar esse valor brutal, como Vale do Silício, Israel, Coreia do Sul e outros lugares do mundo, você precisa realmente ter uma combinação quase perfeita de vários domínios, que são forças públicas, mercado, capital financeiro, academia, né, formação de capital humano, instituições de suporte e cultura. Se você tem essa composição, mas colocando o empreendedor como o ator principal, ou seja, é aquele que vai jogar o jogo de verdade, é o empreendedor, você realmente consegue formar um ecossistema perfeito, tá? Ou quase perfeito. Isso na teoria. Na prática, eu diria o seguinte, o empreendedor, a pessoa que está aí, 3º ano, que está no 4º ano, que está com uma ideia, fala assim, cara, eu tenho uma ideia de um negócio, o que eu faço, etc. Primeira coisa que você tem que buscar é um aprendizado do empreendedorismo e da inovação. E esse é um dos objetivos do Senac Infinity. Ser o lugar aonde a pessoa vai bater na porta e eu vou receber. O lugar da inovação aberta, onde um aluno da Unialfa, um aluno da UFG, um aluno de uma escola particular de ensino médio, ou mesmo aquele, a gente está falando de startup, um cara que é motorista de Uber, todo respeito, um motoqueiro de iFood, que fala assim, cara, eu quero criar alguma coisa nova. Um aluno de ensino médio. Perfeito. Tem um insight lá e quer bater na porta. O propósito do Senac Infinity é ser esse lugar, onde a pessoa que está com uma ideia, fala assim, cara, eu tenho uma ideia, o que eu vou fazer? Pessoal, primeiro ponto, preparo. Certo? Empreendedores, vocês têm que aprender com um letramento digital, vocês têm que aprender a fazer um plano de negócio, vocês têm que entender a saber os starts da inovação, tudo isso você precisa aprender, porque a grande parte das empresas do Brasil, elas quebram por quê? Não é por força de vontade, não é por visão de inovação, de empreendedorismo ou do cara que não acordou cedo. Todo mundo batalha no seu dia a dia, mas o grande motivo por que as empresas no Brasil, elas fecham e elas quebram, é pela falta de preparo do seu empreendedor e do seu empresário. Eu estava quase me derretendo aqui, eu já ia falar aqui. É por causa do governo, que sobretaxa, que não tem apoio, que a parte tributária é uma desgraça, que leva 70% do capital. Eu vou te falar, Trindade é treino. É treino. O Cristiano Ronaldo... tem na verdade, mecanismos, né? A própria Lei do Bem vem para combater isso. Exatamente. E o pessoal não usa a Lei do Bem. Pois é. Eu conheço grandes empresas que não usam Lei do Bem porque não sabem nem como usar.
E a gente tem que ter esse aprendizado, tem que ter informação. E o Sistema S, ele está aí para fazer isso, para trabalhar com uma universidade, para trabalhar com o ensino médio, para trabalhar com profissionais que queiram realmente se capacitar para isso, né? E eu ia dar um exemplo de Copa do Mundo, aproveitando esse período agora, falar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é um hard worker do futebol. Ele sabe que talvez ele não tenha um talento, ele é um dos jogadores mais talentosos do mundo, mas talvez ele sabe que ele não tem o talento do Messi. Mas ele é um trabalhador assíduo do futebol. Ele trabalha e treina. Eu não vou sacanear com ele agora porque ele está desempregado, né? Ele foi mandado embora, eu não posso sacanear com o cara. Mas peraí, eu fiquei sabendo... Meteu 6-1 no Uruguai, né? Pois é. Não, mas eu fiquei sabendo que ele vai ser contratado por um time da Arábia Saudita que vai pagar, eu acho que um salário de R$1 bilhão para ele. Ah, então foi tudo arrumado. Tá tudo certo. Então foi tudo arrumado, tá tranquilo. Tava tão preocupado com a conta bancária do Cristiano Ronaldo. É isso aí, muito bem. Mas ele é um cara, e é um exemplo bom de empreendedor, porque é um cara que ao longo da vida empresarial dele, ele teve ondas altos e baixos. Com certeza. Até a saída dele para a Inglaterra, a ida para a Itália, ganhou muito dinheiro no começo, depois caiu, aí fez um valuation da empresa Ronaldo, Sim. voltou para a Inglaterra, teve Pois é. problema de performance. Então, tudo isso é interessante. É uma boa para a gente olhar e tirar algumas lições. Perfeito, é isso aí. Da parte, e agora provocando um pouco da tua formação, como é que eu junto o marketing com essa onda de inovação? Porque quem está entrando ou botando o pé para constituir uma startup, o cara, normalmente, a última coisa que ele vai olhar é o marketing. Sim. Primeiro ele olha produto, ele olha fornecedor, ele olha a cadeia produtiva. Depois é que o cara vai lembrar, putz, alguém vai ter que comprar isso aqui, então como é que eu vou fazer o marketing? E aí entra a inovação do marketing. Como é que o marketing inova para estar nesse mercado também? Perfeito. Eu vou ir um pouquinho para trás e vou comentar sobre o Alexander Osterwalder do Canvas, que é o nosso modelo de negócio que a gente adora. É uma enciclopédia, moçada. Nós vamos ter, acho que, umas 30 palestras com ele aqui para ele poder dar aula para a gente. Obrigada. Mas assim, falando do Osterwalder, do Canvas, o que é muito bacana dessa visão de modelo de negócio? Porque antigamente a gente fazia um plano de negócio de 100 páginas e jogava tudo fora, não servia para nada. Não, né? Hoje em dia você pode fazer, mas quando acabar o mercado já mudou. Exatamente. o Osterwalder, ele conseguiu fazer com o Canvas um plano de negócios, um business plan de uma página, com aquele formatinho daqueles 9 silos, né, aqueles 9 espaços. Mas uma coisa muito importante é a questão da discussão de valor do produto. Ou seja, qual é o valor percebido daquele produto? O que realmente aquele produto vai entregar para o seu cliente? E linkando a inovação com o marketing... Detalhe, moçada, ele está falando de valor, ele não está falando de precificação, não é pricing. Exatamente. É valor. Qual é o valor agregado do meu produto para a solução que eu quero resolver? Isso aí. E aí, assim, esse link entre marketing e inovação, ele, na verdade, os dois são combinados para a geração de valor. Por quê? Porque vamos lembrar lá do meu estágio lá no ano de 1993, onde eu estagiei na agência que fazia a propaganda do Bamerindos, né? Na época, botar aquele senhor barbudo, bacana, falando de uma maneira divertida, resolvia. Isso aqui já resolvia. Acho que aquele cara fazia 2 propagandas só, do Bamerindos e de Natal, né? Papai Noel. Ele não fazia mais nada. É isso aí. E aí vamos ver um outro banco, Nubank, que a gente falou há uns minutinhos atrás. Pô, o Nubank não adianta fazer propaganda. Ele tem que trazer inovação. Então, a inovação acaba virando marketing, né? E o marketing deles, por ser realmente muito ousado e diferenciados, acaba também virando uma inovação. Então, hoje, as agências de propaganda, de publicidade, elas tiveram realmente que dar uma virada de chave e abraçar o mundo da tecnologia, né? E aí agora vamos dar um passo para dentro da academia. Como é que as instituições de ensino, sabendo desta demanda, sabendo deste mercado, das oportunidades que estão aí, como é que a própria instituição se prepara, capacita seus professores, como é que ela treina seu corpo docente, prepara um ambiente interno
que leve os alunos a não só a aprender a cultura do empreendedorismo e inovação, mas a vivenciar, desenvolver e atuar nesse ambiente. Trindade, eu vou te falar assim, que existem algumas ferramentas muito interessantes para trazer esse viés de inovação numa academia, numa instituição de ensino. Uma delas, vou mencionar assim, seria muito bacana ter um laboratório maker, né, dentro de uma instituição de ensino. Por quê? Mas Gabriel, eu não quero fazer robótica. Mas o pessoal que quer trabalhar com redes, com tecnologia, já tem os seus laboratórios de tecnologia. Tem gente que acha que espaço maker é aquele espaço com um monte de cacareco que você tira da tua casa, descarrega lá e deixa ver o que vai sair. Com tampinha de garrafa. Né? Mas não é isso. O negócio é pensado, estruturado. Exatamente. Então, até para criar um espaço maker, tem um cuidado e tem uma estratégia para fazer isso. Exatamente. É uma cultura que você traz para a instituição de ensino, é algo assim muito interessante. Por quê? Porque o objetivo final da cultura maker, de ter um espaço maker, não é só para ficar vendo uma impressora 3D, levar um dia para fazer um bonequinho colorido, mas é para você criar uma cultura de prototipagem. Né? Ou seja, eu preciso fazer que o meu aluno, independente da área, se é humana, se é exata, se é biológica, independente do segmento, que ele entenda o que é prototipar, certo? Ou seja, o que é testar novas tecnologias, o que é testar novos métodos e novas formas de eu conseguir trazer valor para a organização que eu vou fazer parte ou para o negócio que eu pretendo realizar. E existem outras iniciativas também muito interessantes. Eu acho que, lógico, trazer muita tecnologia é bacana, é importante, mas tem que ter um viés e tem que deixar a pessoa fazer por si só, botar a mão na massa. E a gente tem que entender que inovação não é tecnologia. Não somente. Tecnologia é um elemento que faz parte da cadeia de inovação e que pode contribuir para a inovação. Exatamente. Porque tem gente que até hoje fala, mas eu não faço inovação porque eu não tenho tecnologia. E não é isso. Não. Você tem inovação em gestão, você tem inovação em modelos, você tem inovação de processo, você tem inovação de marketplace, relações entre empresas, você tem relações de formas de comercialização, em gestão de força de vendas, quer dizer, você tem inovação para tudo quanto é lado. Com certeza. Eu acho que, assim, por exemplo, trazer elementos de gamificação para a sala de aula, muito importante. Metodologias ativas, aprender métodos ágeis, tudo isso é uma forma de eu mudar a academia, né? Não para quebrar o que já foi feito, nem desconstruir, mas realmente para entender qual vai ser o novo papel desse aluno. A gente tem sempre falado muito da Revolução 4.0, né? Na verdade, a Revolução dos Dados. Eu tive num evento há 2 semanas atrás em São Paulo, lá na Campus Party de São Paulo, e eu vi uma palestra muito bacana do criador daquela rede social Orkut, lá de muito tempo atrás, né? O turco, né? Que era programador no Google, e ele criou a rede social Orkut. E ele falou hoje uma coisa muito interessante sobre as redes sociais, que as redes sociais hoje, elas acabam deixando a gente até meio deprimido, né? A gente vê, meu amigo foi lá para aquelas ilhas gregas, ou foi lá para Costa da Amalfitânia e eu tô aqui trabalhando, tô no trânsito, certo? E a rede social acaba deixando a gente meio frustrado, meio angustiado, ou mesmo aquela necessidade de ficar postando coisa toda hora. É tudo fake news. Pois e a gente começa a perceber que a pessoa, tá lá nas ilhas gregas, mas tá com problema não sei o quê, tá com isso. Então, ele fez um comentário muito interessante sobre que tem que ser discutido um pouco também essa revolução dos dados também, porque o algoritmo ele tem que gerar uma coisa positiva e não esse sentimento de angústia, de tristeza, de raiva, de ansiedade que está gerando. Depressão, né? Então aí está se falando muito sobre essa questão do 5.0, a sociedade 5.0, que tem que ser uma sociedade mais humanizada, aonde não adianta eu só ficar fazendo análise de dados incessantemente, eu preciso realmente saber voltar a lidar com o ser humano, isso é realmente muito importante. E a academia, ela tem um papel fundamental na sociedade 5.0, que é realmente da sala de aula inversa, da gamificação, de eu realmente colocar na mão da pessoa o protagonismo.
Você sabe que a gente está falando de rede social, dados, não sei o quê, e óbvio que o cérebro da gente é meio doido e faz umas analogias que não tem nada a ver, mas eu lembrei na hora de uma reportagem que eu vi hoje de manhã na TV falando do aumento da miopia em crianças por quantidade de exposição a telas e a TVs e tablets e etc. E aí teve um dado, e foi isso que ficou na minha cabeça, porque minha cabeça gosta de número, né? E aí teve um dado que falou, crianças até 4 anos, o ideal é que ela fique no máximo 1 hora em exposição por dia em frente de uma tela. Eu fiquei pensando, quando eu escutei o dado, eu falei, cara, se eu for num shopping olhar crianças com tablet ou com celular, esse número deve ser 10 vezes maior do que o ideal. E aí isso traz vários outros impactos. Pois é. Tem o lado bom, que é o lado, se eu for oftalmo, né, que é falar, pô, eu vou trabalhar em novos procedimentos cirúrgicos, vou trabalhar em novas técnicas de lente, vou trabalhar Porque uma coisa é certa, a previsão que os caras estavam fazendo nessa reportagem é que 70% da população mundial daqui a 15 anos vai ter miopia. Pois é. Eu falei, pô, eu deixei de ser estranho no ninho. Antigamente eu usava óculos, né? Eu já dizia o cara do Paralamas. Agora dançou, neném. Todo mundo vai usar óculos. Todo mundo. Não vai pegar mais ninguém por causa do óculos. Pois é. E aí, até nisso, no nosso dia a dia, a gente está vendo inovação. E o pessoal não percebe. E por que eu trago isso? Porque muito da inovação passa pela observação. Correto. Passa Exatamente. por identificar um problema. Outro dia eu estava conversando sobre inovação com outro colega nosso e ele falava, não, inovação, todo mundo complica. E eu também acho isso, porque todo mundo quer dar uma solução, né, mirabolante. Fantástica. Mas às vezes se perdeu do problema. Então, o primeiro foco da inovação é observe, identifique problemas e aí pense na solução para aquele problema. Exatamente. Trindade, eu vou te falar assim, você falou a palavra-chave da questão da solução, problema. O Eric Rice, que escreveu o livro do Lean Startup, Startup Enxuta, ele fala exatamente a palavra, ame seu problema. Exato. Né? O problema, realmente, quando a gente tem um problema, aliás, ninguém quer ter problema na vida, né? Primeiro certifique que esse problema não é só seu, né? Porque se for só seu, você tem 2 problemas. Com certeza. Eu vou te falar assim que a questão realmente hoje, assim, a gente foge dos problemas no nosso dia a dia, a gente quer evitar. Novamente eu falo desse comentário do Orkut, que a gente quer, às vezes, passar um mundo ideal nas redes sociais, que a gente não tem problema, que a gente não tem questões para resolver na nossa vida. Mas o Eric Rice... que rede social não tem que pagar a conta, né? Boleto não cai nada, em rede social. Com certeza. Maravilhoso. Tá tranquilo lá. Mas o Eric Rice, ele fala exatamente isso, que o problema, ele é a raiz da questão, ele é o ponto inicial da jornada que o empreendedor ele tem que ter. E quanto mais você olhar para o problema, pensar nele, tentar desvendar e não tentar buscar uma solução rápida, né? Você fizer uma análise, uma discussão, validar, perguntar para pessoas, levantar hipóteses sobre isso, quanto mais você realmente vai estar chegando na solução correta, que a gente chama assim, o Solution Market Fit, ou seja, é aquela solução exata para aquele problema pensando naquele mercado. É a chave e a fechadura, né? É falar assim, eu me deslocar de um lugar para o outro e o Uber. É o Solution Market Fit que ele fala bastante nisso. Então, quando você quer chegar a uma inovação, não fique pensando muito na solução, porque a gente se apaixona pela solução, fala, pô, eu quero criar o carro que voa, eu quero criar o cachorro que fala. Antes disso tudo, você tem um problema por trás, e esse realmente aí que está a verdadeira riqueza do processo. Então, para você realmente gerar uma inovação, independente se é uma inovação em termos de método, tecnologia, visão de mercado,
você tem que realmente olhar o problema de frente e analisar ele, e às vezes não pensar em resolver ele rápido, né? Ou seja, levar um tempo nessa discussão para ele realmente chegar na solução e no valor a ser buscado e no modelo de negócio. Agora vamos projetar um pouco. Eu sei que sempre falar de cenários e principalmente no momento atual é complexo, mas a gente está numa troca de governo, a gente tem uma equipe de transição anunciada, tratando dos mais diversos temas. Eu não vi, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não vi essa equipe de transição ainda falar de inovação, ecossistema, políticas públicas, não vi isso ainda. Pode ser que venha para o futuro. Mas para o novo ciclo Brasil, como é que você está vendo, porque a gente já falou, temos inúmeros unicórnios, temos um ambiente que está amadurecendo, Sim. Temos empresas se engajando cada vez mais nesse ecossistema, mas como é que você vê nesse novo ciclo Brasil a inovação? Como é que ela está na sua visão? E aí é a sua visão mesmo, porque Claro. nós não estamos na cabeça dos caras do novo governo, e ninguém falou ainda para a gente o que vai acontecer. E se falar também eu vou questionar, mas a pergunta é, o que a gente pode esperar? A gente vai ter ruptura, a gente vai ter período de falta de capital no mercado, a gente vai... Tudo isso influencia. Eu vou ter aumento de taxa de juros, como é que você lê? Olha, Trindade, no meu ponto de vista, assim, vamos olhar um pouquinho o que aconteceu no ecossistema nesses últimos 2, 3 anos. Eu acho que é importante. A gente teve um marco legal da inovação que aconteceu e foi muito interessante porque a gente teve já começar a criar uma legislação para startup. Isso foi muito bacana nesses últimos anos. A gente começa a ter também... Nós tivemos um evento, acho que vai ter no Hub do Cerrado, sobre novo marco de inovação e divulgação do marco, né? A gente vai ser em janeiro. É o Cruvinel que vai falar, né? Exatamente, deputado Cruvinel. É isso aí, perfeito. Tá ligado? É isso aí. Muito bom. Galera, pesquise e vá, viu? Porque isso aí é importantíssimo. Com certeza. Entender como é que vai funcionar o ecossistema de Goiás para a inovação. Com certeza. E a gente tem visto realmente também, não só no Brasil federalmente, mas regionalmente, muitas ações acontecendo, eventos de inovação, Campus Party acontecendo, Rio Innovation Week, eventos no Sul, no Norte, Nordeste, muita coisa acontecendo em vários lugares do Brasil. Falando até que o Web Summit lá de Portugal vem para o Brasil agora. Sim, vai acontecer. Posso já falar, né? Já, opa! Pessoal, aqui a gente dá spoiler mesmo, não tem... Vamos rasgar. É isso aí, de 1 a 4 de maio, no Rio de Janeiro, e nós do Senac a gente vai armar uma aí bacana para quem quiser ir de Goiás, ir lá para o Rio, participar. Vai ser um evento espetacular, um mega evento de negócios. Vai rolar sorteio, vai rolar bonificação, vai ter prêmio para hackathon, vai ter algumas coisas. Galera, fica ligada, Unialfa, fica ligada para ver o que vem por aí. Senac Infinity e Unialfa, ó. Vamos fazer Tamo junto. É isso aí. E aí, assim, pensando sobre o ecossistema também nesses últimos anos, nós tivemos em 2019, 2020, 2021 uma alavancagem de investimento brutal no ecossistema. Ou seja, pareceu que o Brasil realmente tinha virado a bola da vez positivamente, né, para os ecossistemas e muitos fundos internacionais investindo em startups brasileiras. Tem um caso muito bacana de uma startup goiana que esse ano de 2022 foi investida por um fundo do Jeff Bezos. E outros grandes grupos aqui, SoftBank, que é o banco japonês que investe muito em startup. Essa startup goiana, você pode falar quem é? Ou... Stark, o nome dela. Né? Ele já... Olha, eu vou te falar assim que eu mesmo não conhecia essa startup, fiquei sabendo dessa história aí e eles já foram embora. Já foram para o mundo, né? Goiás para o mundo já. Exatamente. Fui. Então a gente teve realmente 3 anos, principalmente de grandes investimentos em startups,
E esse ano de 2022, ele foi um ano já de uma queda nesse investimento. E aí as pessoas começaram a me perguntar, pô, Gabriel, você acha que teve um estouro de bolha? Pessoas no mercado falando, comentaristas, falando sobre, será que estourou a bolha das startups no Brasil? Eu não falaria em estouro de bolha, mas eu falaria em um momento de maturação. Porque mesmo grandes empresas de tecnologia, que já não são startups mais, têm tido realmente algumas situações de queda, de demissões, de desvalorização no mercado. Ou seja, esse ano de 2022, eu diria que foi um ano de talvez colocar o pé um pouco mais na terra. E também foi interessante porque eu conheci muitas startups que lá em 2019 estavam apresentando projetos, a verdade, sem muito fundamento, né? Com coisas que talvez não, números que não fechavam, projetos inovadores, mas sem uma estruturação adequada. Então eu acho que a gente demorou um pouquinho para chegar nesse nível de maturação. Acredito que para 2023 a gente vai continuar com um mercado mais seletivo para o investimento, ou seja, investimentos vão continuar. Você tem venture capital. Isso todo mundo fala, dinheiro tem. Tem. Que não tem é projeto. Pois eu vou te falar assim, projetos existem, mas tem que ter projetos que param de pé. Ou seja, você precisa ter um empreendedor que não apenas saiba fazer um bom business plan, mas tenha realmente uma inovação boa na mão e saiba executar, certo? Ou seja, você precisa realmente ter startups de alta performance. E é isso que o mercado hoje está querendo. Então, lógico, eu conheço startups maravilhosas que acabaram não indo para frente. É um risco que faz parte do jogo. Só que hoje também não dá para apostar em cavalo paraguaio, como a gente fala. Ou seja, não dá para a gente simplesmente soltar dinheiro por aí e não esperar nenhum tipo de retorno. Tem que ter governança. Essa talvez seja a palavra-chave do ecossistema para 2023, governança. Tá, e aí eu vou aproveitar essa deixa tua, porque quando a gente olha Goiás, e aí eu aumento o meu olhar, vou para uma visão de helicóptero, eu tenho que olhar o Brasil. Sim. E olhando o Brasil, a gente tem Pernambuco, com polos grandes, reconhecidos, e com capital estrangeiro sendo aportado. A gente tem Santa Catarina, chamada de Vale do Silício brasileiro. Com certeza. Com muito startup na área de tecnologia, principalmente na área das ciências da computação e outras coisas assim. Temos um ambiente disputadíssimo entre eixo São Paulo, Rio, Minas. Sim, com que certeza. Tem grandes polos e incubadoras, perdão. Como é que Goiás está se estruturando ou está estruturada para brigar com esses leões? Olha, ou a gente não briga, a gente colabora? Em alguns casos você briga, em alguns casos você colabora. É interessante, porque isso faz muito parte do mundo das startups, né? Porque às vezes um competidor seu acaba virando um parceiro, um aliado, e às vezes um aliado seu acaba virando um competidor. É muito situacional. Mas posicionando o nosso estado dentro do ecossistema brasileiro, eu diria assim que Goiás é um estado que tem grandes empreendedores, tem gente muito empreendedora, existe uma cultura de inovação muito bacana, mas eu acho que está faltando aí a gente conseguir subir no nível desses estados que você mencionou. Eu anotaria também o estado do Rio Grande do Sul, porque o estado do Rio Grande do Sul, historicamente, é um estado com um alto nível de industrialização, né, historicamente. Teve alguns problemas uns 10, 20 anos para cá, mas eu diria que deu uma virada de chave muito importante a partir de 2017, 2018, e hoje eu posso falar que é um ecossistema de alta performance Porto Alegre. Você sabe que eu tive no Rio Grande do Sul em algumas instituições lá, e em uma em especial, que também tem agronegócio como target, e a parte deles também é muito focada em laticínios. Eu até falei, nossa, vocês são muito parecidos conosco, porque a gente tem Piracanjuba, lá eles têm outra empresa, e aí eles mostraram uma startup que estava no ambiente lá deles,
que estava inovando na pasteurização, no processo de pasteurização. Perfeito. E aí, que é um processo que a gente, para nós, você fala, pô, ninguém vai mexer nisso, né? E os caras estavam olhando uma nova forma para ser muito mais agressiva e que traria benefícios para a cadeia do leite lá de Porto Alegre. Perfeito. E para todas as indústrias lá da região. Aí falando de leite, queijo, requeijão, derivados, etc. E as indústrias botando grana. Exato. E o que me leva à pergunta, a parte que você estava falando. Para a gente ter essa equiparação, nós estamos desbalanceados naqueles componentes do ecossistema, precisa mais governo, precisa mais aporte de capital de empresa, precisa mais participação da academia. Como é que a gente tem fórmula para isso? Eu diria que o que está faltando, talvez, é arriscar um pouquinho mais em todos os segmentos, né? Vou falar, nosso caso, é fácil você falar do outro, mas vamos falar da nossa casa. Infinity. Né? O Senac Infinity, ele se propõe realmente a fazer uma coisa que, digamos assim, nunca foi feita. Né? Um braço de inovação no Senac. Foi uma decisão do nosso diretor, uma decisão inovadora, pioneira. Lógico, qualquer coisa que você vai fazer que saia do lugar comum tem riscos, com certeza, mas a gente está com riscos mitigados, ou seja, estamos indo passo a passo, construindo, fazendo o nosso caminho, com muita sabedoria dentro da nossa governança e aos poucos chegando aos nossos resultados. O que eu sinto falta, talvez aqui... O projeto de vocês é página em branco ou você tem verba, tem estrutura? Não, temos estrutura, verba. Governança implementada, tem que ir para o board e falar, estou gastando nisso, o retorno é esse. Tudo muito auditado, como tudo no Sistema S, a gente tem que fazer... Tem que prestar conta. Tem que prestar conta. Muito bem. Mas e eu acho que os outros atores, eles vão ter que tomar essas atitudes mais arriscadas, né, mais inovadoras, mas testar coisas, né? Então eu vejo assim, por exemplo, o governo ele tem feito muita coisa. Eu acho que nesses últimos anos projetos muito interessantes têm acontecido, eu tenho acompanhado, mas precisa de mais. Goiás precisa de mais parques tecnológicos para realmente gerar inovação de verdade. A inovação de verdade você precisa de pesquisa, você precisa de patentes, você precisa criar coisas novas, você precisa chamar professores, pesquisadores para trabalhar em conjunto, para testar e prototipar coisas novas. E isso é um papel super importante da academia, porque o cara às vezes ele fala, eu preciso de pesquisa, eu vou ter que estudar. Não. Você vai na academia, traz os caras para pesquisar aquele tema. Traz uma fundação de aporte de capital para bancar um projeto de pesquisa e aí você consegue estabelecer um plano melhor para a tua empresa. Absolutamente. Absolutamente. Porque às vezes eu vejo gente dando murro em ponta de faca, falando, pô, mas eu não consigo falar com os caras, eu não consigo fazer não sei o quê. Bate na porta da academia. A academia está aí para isso. Exatamente. Então eu acho que, lógico, tem que ter às vezes um mediador, né? Alguém que faça essa ponte, eu acho que é extremamente importante. Do lado, digamos, do setor produtivo, indústria, agronegócio, serviços e comércio, eu acho que os empresários vão precisar se aproximar um pouquinho mais do segmento da inovação, do ecossistema. Isso também é algo que eu sinto um pouquinho de falta. Tem alguns empresários que têm feito grandes iniciativas, projetos muito inovadores, mas eu estou sentindo falta de mais. Mais empresários precisam bater exatamente na porta da academia, bater numa porta de uma incubadora, de um empreendedor, falar, pô, eu gostaria dessa situação, eu tenho essa demanda, eu tenho esse problema, me ajuda a construir em conjunto, co-criar. Essa é uma palavra super chave para o ecossistema, principalmente aqui em Goiás. Nós já temos uma cultura inovadora, mas a gente precisa agregar mais. Né? Precisamos de mais gente no Startup GO, precisamos de mais novos empreendedores, galera de 15, 16, 17, 18 anos. Eu falaria para você, Trindade, que essa seria a fase mais maravilhosa para você trabalhar. Por quê? Porque você está criando o empreendedor de berço. Né? Não vamos esperar o empreendedor fazer toda a graduação para ele pensar em empreender. Mas espera aí eu tenho que defender os velhinhos como eu. Tem muita gente que fala que as grandes
estruturas inovadoras e as grandes incubadas que vão gerar futuras grandes empresas são construídas, idealizadas por pessoas com mais de 50 anos. Absolutamente. Eu vou te comentar assim, voltando lá a Israel... Tem que fazer meu... Eu tenho futuro ainda, pera lá. Com certeza. Eu te falaria assim, que a idade média do empreendedor israelense de startups é 50 anos. Ou seja, é uma pessoa, um profissional que teve a sua experiência profissional. É juntar o bom dos dois mundos. Traz a garotada Sim. e traz a experiência. Conhecimento, a sabedoria, a vivência. Pô, eu já fiz aquilo, acertei. A gestão de risco. Exatamente. Para trazer um ponto que é crítico e novamente eu falo, governança. Né? Então, e aí entra também o nosso papel como Sistema S de também ousar um pouquinho mais. A gente precisa ousar no nosso papel também. Então, eu diria que o ecossistema de Goiás, ele está caminhando bem, está num caminho muito positivo, mas está faltando um empurrãozinho para a gente chegar junto com os estados que estão lá no topo. E agora que a gente está... É impressionante. Cada vez que eu sento nessa cadeira aqui, o tempo voa. A Isaura coloca alguma coisa no ar aqui. Eu não sei se tem Rivotril, se tem alguma coisa no ar aqui. Mas a gente vai falando e o tempo dá uma voada. Isso aí. Já foi 1h30, tá? Opa, olha só. Olha só, quando o papo é bom, flui. Voa. A última pergunta, já que a gente está com o tempo aí meio estourando... Provavelmente a gente está falando para uma galera aí. Nós temos entre 350 mil e 400 mil espectadores aí. Olha só. Entre internautas, pessoal que fica no Spotify, pessoal que está no Deezer, que está tudo... A turma dos youtubers da vida que estão por aí também assistindo o nosso canal. Qual é a tua mensagem para todo mundo? E aí, esse público tem de tudo. Legal, eu tenho empresário, eu tenho dona de casa, eu tenho aluno, eu tenho professor, eu tenho pós-doc aí no meio. Qual é a tua mensagem para esse pessoal que quer vir para o sistema de inovação, para o Inovação Goiás? Como é que a gente traz essa galera e faz eles participarem conosco? Olha, Trindade, eu vou pegar uma frase que eu acho muito bacana. Quando você responde, eu vou já tirando umas fotinhas aqui, eu tenho que registrar, né? Show de bola. O cara veio dar uma aula de inovação pra gente, ele não pode sair daqui sem uma fotinho com ele. Deixa eu dar... Arruma aí, beleza. A gente tira umas 4, que assim uma fica boa. Se não der, no meu caso, eu ponho Photoshop, tá? Daí eu fico igual o Brad Pitt depois. Beleza? Tudo bem, isso aí. Então vamos lá, mensagem do Gabriel para vocês que estão aí com grana para investir, beleza, que estão aí querendo entrar na inovação. Maravilha. Olha, eu vou pegar uma frase que eu acho que ela resume bastante esse nosso bate-papo. Empreender é aprender. Tá? Eu acho que o empreendedor, independente se eu tenho um negócio, se eu sou executivo de uma empresa, se eu tenho um pequeno negócio, se eu sou um aluno, eu estou começando a minha carreira profissional, entenda que empreender é aprender, empreender é geração de riqueza. Tá? A gente sempre tem que pensar na palavra riqueza. Pô, mas eu quero virar bilionário. Lógico, é muito bom, seria maravilhoso se todos virassem. A gente sabe que nem todo mundo vai chegar a isso, mas é importante o conceito de geração de riqueza. Tá? Geração de riqueza não para mim, mas para a comunidade que eu vivo, para meus funcionários, para minha família, para amigos, para colegas, para o meu concorrente também. A gente não pode só pensar na gente. É importante que você tenha um mercado fortalecido. Então, para você gerar riqueza e você ser um empreendedor, seja num negócio próprio ou dentro ou como um colaborador de uma organização, você precisa aprender. Novamente eu levanto os dados lá da GM, né? Dessa visão, desse estudo sobre o empreendedor, que a maioria dos negócios no Brasil, eles quebram pela falta de preparo do empreendedor. Ou seja, ele precisa aprender, ele precisa saber mexer num Excel, ele precisa mexer num Power BI, ele precisa saber fazer gestão de dados, ele precisa saber
questões básicas de contabilidade, de governança, ele precisa saber como lidar com o seu cliente, com o seu colaborador. Então, ele precisa ter digamos assim, um pipeline de aprendizado, né? Um funil de conhecimento. Tem que ter né? bagagem. Tem que ter bagagem. Tem que ter bagagem, né? Exatamente. Então, assim, se você realmente quer empreender, seja criar uma startup, uma empresa tecnológica, você quer criar um pit dog, não importa, você precisa realmente aprender. E você tem várias instituições, universidades, faculdades, Sistema S, que está aqui para te ajudar. Uma coisa, e aí é só um comentário tentando contribuir, que é um pouco do que eu vejo. De vez em quando eu participo de bancas de avaliações de startups, né? O pessoal acaba me chamando. E uma coisa que eu sempre olho, uma coisa é olhar o currículo do empreendedor, mas outra coisa é olhar com quem o empreendedor está junto, qual é o staff dele, quais são as bagagens que ele traz para o negócio. Quais são as especializações do grupo e da empresa que está sendo avaliada. Isso Exatamente. É muito relevante, porque é através de uma análise dessa que a gente sabe, empreender não é fácil. E a grande dúvida de investidor, principalmente em startups, é saber se o cara vai aguentar o tranco. Se ele não vai largar o projeto no meio do caminho. Se depois de um ano tomando porrada de mercado, ele não vai falar, cansei e não quero mais isso. Exatamente. Porque aí eu joguei meu dinheiro no lixo. E ninguém gosta de jogar dinheiro no lixo. Não, exatamente. Então, bagagem é fundamental. Não a sua, mas da equipe inteira. Esse é um ponto também que o pessoal no Vale do Silício analisa muito, é time. Ou seja, você pode ter uma solução inovadora, você pode ser um gênio dos negócios, mas você precisa ter time. Você precisa ter uma equipe que vai estar com você, que vai ajudar a transformar essa ideia num negócio de sucesso, num unicórnio, o que quer que seja. Mas você precisa ter um time que está com você, capacitado, que possa desenvolver e possa transformar realmente uma ideia num negócio, né? Em tempos de final de ano, nosso tempo cada vez é mais curto. Nós somos obrigados a encerrar nosso podcast aqui. Eu quero deixar de coração, peito aberto, todo o meu agradecimento, tua disponibilidade, tua boa vontade e de dar um banho de conhecimento para a gente sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem muita coisa bacana para fazer. A gente vai ter que dar vários mergulhos nesse assunto. A gente vai ter que surfar muitas ondas juntos. Você vai virar novamente para o nosso AlphaCast para falar um pouco mais dos ciclos de inovação, das fases, de como a gente faz, como não faz. Vamos fazer algumas palestras aqui, isso aí a gente já está combinando, galera, fica de olho. Mas eu não tenho como te agradecer, cara. Foi fenomenal. Obrigado. Eu acho que foi muito elucidativo para quem quer botar o pé em inovação. Eu acho que a gente precisa de mais conversas dessa. Tem que divulgar muito o assunto para estimular essa galera toda que está aí e que tem um mundo de oportunidade. Absolutamente. Então, fica meu agradecimento. A Unialfa e a Alfa Educação te agradecem de peito aberto, portas abertas. Venha mais vezes. O convite será feito, já estou fazendo vários aqui. Eu estava mexendo no celular aqui, já mandando uma pancada de convite. E a gente sabe que nós temos trabalho para começo de ano, né? Nós estamos juntos aí para botar no ar os nossos projetos aí. Quer se despedir? Considerações finais? Trindade, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui assistindo, escutando, estão com a gente nesse todo esse momento aí, esse bate-papo muito agradável. Obrigado novamente pela oportunidade de poder falar um pouco sobre os nossos projetos, a minha vivência profissional e pessoal. E só comentar o seguinte, pessoal, não tenham medo de errar. Eu acho que esse é o primeiro passo realmente para a inovação e para o empreendedorismo e para a geração de riqueza, pessoal. Não imagino que todos vão ser ricos bilionários, tá? Mas é riqueza de conhecimento, de vivência, de aprendizado e que realmente esse benefício, né, essa
grandeza que gera a riqueza, ela seja realmente passada para todos vocês, né? Para vocês, para as pessoas, a família de vocês, colegas, amigos, porque realmente isso daí é o que gera um Estado mais forte, mais rico em vários sentidos, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Última pergunta, eu sempre tenho pegadinha, né? Opa. Última pergunta. Falando de inovação, o Brasil vai inovar no próximo jogo e quanto é o resultado do próximo jogo? 4-0. Brasil e Croácia? Isso. 4-0 para quem? Pro Brasil. Tá né? bom. Gol de quem? Olha, vão ser 2 do Richarlison, um do Neymar e um do Rafinha, que eu acho que ele merece aí pelo esforço. Galera, esse é o bolão AlphaCast. A gente faz um bolão aqui e vamos acompanhando os pontos dos nossos candidatos. Depois a gente reporta para ver se vale uma caneca, se vale alguma coisa, um brindezinho que a gente sempre distribui. Mas, galera, valeu. Fechamos por aqui mais um AlphaCast. Não percam o próximo da série. Foi tudo de bom e nos vemos no próximo, que eu não sei quando vai ser, mas provavelmente daqui a uma semana. Valeu, galera. Brigadão. Fui. Até mais.